Olá, boa noite. Estou aqui de volta. E neste momento irei fazer uma live falando sobre a crise da fé. Todos nós enfrentamos situações adversas, situações bem complicadas, obstáculos, crises existenciais, angústia, medo, depressão. Estamos neste mundo sujeito a qualquer tipo de provação. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é justamente o que eu quero falar. Aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade. Eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas. Eu estou operado de cataratas, porém, graças a Deus, já bem melhor. Já estou podendo fazer algumas lives. Este assunto é um assunto de extrema importância e um assunto bem atual, porque nós encontramos pessoas, pastores, obreiros, padres, missionários, missionárias, passando por momentos de crises existenciais, passando por momentos de esgotamento espiritual muito forte. Inclusive, eu vou escrever um livro sobre este assunto. Como introdução, nós temos aí Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala sobre a fé. A fé é a base viva, né? A base da vida cristã, a base essencial, a base fundamental. Mas em determinados momentos, a nossa fé ela pode ser abalada por dúvidas, por sofrimentos, frustrações e até mesmo pelo silêncio de Deus, porque Deus responde às nossas orações de três formas: sim, quando é chegado o momento dele entregar a bênção para nós; não, quando não é a vontade dele; ou espere. Mas nesse espere de Deus, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Nesse espere de Deus, nós queremos como se fosse um fast food. Um fast food, como uma comida rápida, como que tudo tivesse de acontecer aqui e agora. Mas nem sempre é como nós pensamos, nem sempre é como nós premeditamos. A crise da fé não significa a ausência de fé, mas o momento de um conflito interior muito grande, onde o coração oscila entre a confiança e a dúvida, onde eu vou encarar um momento de tristeza, um momento de tédio, um momento de solidão, um momento de até mesmo não acreditar, né? Não acreditamos, não queremos acreditar devido às circunstâncias, e até parece que nós queremos limitar a Deus. Temos vários exemplos de crise de fé. Nós temos, por exemplo, Abraão. Apesar de ele ser o pai da fé, ele teve momentos de fraquezas, como quando duvidou e gerou Ismael. Gênesis capítulo 16. Vejamos aqui a crise da fé de Abraão. Nós temos o chamado e a promessa. Deus chamou Abraão para sair da casa da família, da sua terra e da família, prometendo-lhe descendência e uma terra. Êxodo, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, eu não vou estar lendo aqui, porque a Bíblia ela tem a letra pequena, ok? Como eu já falei que eu estou operado aqui, muito embora eu já posso ler, mas a letra da Bíblia torna-se muito pequenina. Aí nós temos Deus realmente chamando Abraão, prometendo para ele, dizendo: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus prometeu que faria dele um grande povo, uma grande nação. E a promessa era extraordinária, pois Abraão já era idoso e sua esposa Sara era estéril. Gênesis capítulo 11, versículo 30. E Deus aí promete esse filho a esse casal, e esse contraste entre a promessa divina e a realidade humana é o terreno fértil para a crise de fé. Porque nesse período de espera, entre uma promessa e o cumprimento dessa promessa, há justamente esse período de tempo para que a promessa realmente venha a acontecer. Então é aí nesses momentos
em que a nossa fé ela pode sofrer um grande abalo, pode sofrer uma grande crise, porque, é como eu já disse, nós queremos tudo de imediato. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Jogue um coraçãozinho aí. E o primeiro sinal de crise nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 10, a fome em Canaã. Logo após obedecer, Abraão enfrentou fome e desceu ao Egito. E ali, naquela circunstância, naquela situação, deixa eu ver quem está dando paz do Senhor aí, Ana Paula da Silva, paz do Senhor. Ana Paula, você é de onde? Ore por mim, tá? E ali mentiu sobre Sara com medo de morrer. Gênesis capítulo 12, versículo 12 ao versículo 13. Isso mostra, na realidade, a oscilação entre a confiança e medo. Ele creu o suficiente para sair de Uz, mas duvidou diante da adversidade. É justamente o que acontece conosco. Deus prometeu uma bênção, Deus prometeu algo muito especial. E de repente, nesse período de espera, acontecem várias situações, acontecem várias circunstâncias, e nós passamos a crer. Não foi Deus que falou. Quem de nós já não enfrentou essa situação? Eu mesmo já enfrentei várias situações. Até esquecemos daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus providenciou no passado. E de repente você está passando por esse momento de crise, por esse momento existencial, por esse momento de crise espiritual. E aí nós temos aí a demora da promessa. Deus prometeu um filho, Gênesis capítulo 15, versículo 4, mas os anos passavam e nada acontecia. Abraão questiona: que me haverás de dar se continuo sem filhos? Gênesis 15, versículo 2. Então, vejam bem, Deus havia prometido. E Abraão busca ali um jeitinho. É justamente o jeitinho que aconteceu, que nasceu Ismael. Aqui vemos uma crise. Abraão crê, mas pede um sinal. Pede sinais. Gênesis 15, 18. Aí nós temos aí a grande crise. Quando você lê Ismael, Gênesis capítulo 16, você vai observar o nascimento de Ismael. Sara, cansada de esperar, sugere que Abraão tenha um filho com a sua serva Agar. Os que conhecem a Bíblia sabem muito bem aí da história. Abraão aceita e nasce Ismael. Isso aí você observe que isso revela a importância e tentativa de ajudar a Deus, a cumprir a sua promessa. E nós não precisamos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. O que ele falou está determinado. O problema está em nós. Aquela profecia foi uma profecia falsa. Não é que a profecia foi falsa. Nós é que não sabemos esperar pelo momento de Deus. Porque há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que plantou. Isso nos fala a palavra do Senhor de uma forma muito especial. Aí nós vemos aqui a restauração da fé. Em Gênesis capítulo 17, nós temos aí a reafirmação da promessa. Deus aparece novamente, muda seu nome para Abraão, que antes era Abrão, e garante que Sara seria mãe. Em Gênesis 17, Abraão ri. Ainda havia um indício de incredulidade, pois ele já tinha 99 anos. Sara também ri. Gênesis capítulo 18, versículo 12. A promessa parecia absurda. Por quê? Por causa da idade deles. Mas se Deus falou, gente, vamos acreditar naquilo que Deus falou. Aí nós vemos em Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao versículo 3, cumprimento em Isaac. Deus demonstra que sua fidelidade não depende da força humana. Deus não depende de nada para cumprir com os seus propósitos, para cumprir com a sua promessa. Ei, eu estou falando aí para alguém que Deus já falou e que faz tempo e que ainda não se cumpriu, mas espera o momento de Deus. Já vai te preparando para o banquete, já vai te preparando para a sala da vitória, para a sala da festa. Porque a promessa de Deus cumprir-se-á, pois Deus não mente. Deus, ele é fiel e verdadeiro. Aí em Gênesis capítulo 22, nós temos a prova suprema. Depois de tudo, Deus pede Isaac em sacrifício.
Agora, ao contrário do passado, Abraão não duvida nem tenta atalhos, ele não procura atalhos, mas ele crê que Deus poderia até ressuscitar o filho, Hebreus capítulo 11, versículo 19. E a crise anterior amadureceu a sua fé, preparando-o para confiar plenamente. As nossas provas, as nossas dificuldades, as situações pelas quais nós passamos, nós vamos tendo o quê? Experiências, nós vamos amadurecendo espiritualmente. Quais são as lições aqui da crise de Abraão? A crise não anula a fé, mostra apenas a nossa humanidade, mostra apenas o quanto nós somos imperfeitos, mostra apenas que nós não podemos nada, mas Ele pode, nós não fazemos nada, mas Ele faz. Porque o poder pertence a Deus. Deus trabalha no tempo certo, queridos. A demora molda o nosso caráter. Isto é, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nesse período entre a promessa e a espera, o que é que eu tenho que fazer? Estudar a palavra de Deus, passar momentos de comunhão com Deus, orar, amadurecer a minha fé, e aí Deus vai falando, Deus vai mostrando, e nós vamos adquirindo experiências. E Deus trabalha no momento certo, na hora certa. Atalhos humanos geram dores. Ismael trouxe conflitos até gerações futuras. Nós não precisamos dar um jeitinho. Precisamos esperar que Deus vai fazer. E Ele faz de uma forma toda especial. A crise fortalece a fé futura. Abraão passou de duvidoso a exemplo eterno de confiança. Romanos capítulo 4, versículos 20 ao 21. A crise da fé de Abraão aconteceu porque ele não via como a promessa poderia se cumprir diante da sua idade e a esterilidade de Sara. Essa tensão entre a promessa divina e a realidade humana o levou a atalhos, que foi justamente buscar Ismael, e gerou dúvidas, mas Deus usou essa crise para amadurecer a sua confiança, até que Abraão chegou a crer de forma plena, mesmo diante da prova de Isaac. Vejamos Moisés. Em Números capítulo 20, versículo 12, falhou em confiar plenamente no Senhor e foi impedido de entrar em Canaã. Moisés falhou. Vejamos aí a crise da fé de Moisés. O chamado relutante, nós vemos em Êxodo, capítulo 3 ao capítulo 4, quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele não respondeu com uma confiança imediata, mas com dúvidas, e ele apresentou várias desculpas. Quem sou eu para ir a Faraó? Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Aí nós vemos uma crise de identidade muito grande. Logo eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz, quem sou eu? Aí nós vemos aí realmente essa crise de identidade invadindo a vida de Moisés. E se não crerem em mim, nós vemos Êxodo capítulo 4, versículo 1, crise de credibilidade. Eles não vão acreditar. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Êxodo 4, versículo 10, crise de capacidade. Moisés, no início, mostrou mais insegurança do que fé. Aí nós vemos as queixas do povo e o peso da liderança. Diante da caminhada no deserto, o povo murmurava constantemente. Êxodo capítulo 15, versículo 24, Números capítulo 11, versículos 1 ao 6. E Moisés muitas vezes desabafou diante de Deus. Por que fizesse mal a este povo, Senhor? Êxodo 5, versículo 22. Eu sozinho não posso levar todo este povo. Números 11 e 14. Aqui nós vemos a fé dele vacilando. Aqui vemos que sua fé vacila diante do peso da responsabilidade. Ah, eu estou sozinho. Será que nós não temos segurança da presença de Deus em nossas vidas? Eu já passei por isso, pessoal. Considerando-me um lixo, considerando-me sozinho. E agora eu vou morrer aqui, e agora o que é que vai acontecer?
Gente, são tantas crises que nós passamos que, na realidade, essas crises, elas tapam a glória de Deus que está sobre nós. A grande crise em Meribá, nós vemos Números capítulo 20, versículos 7 ao 12, o povo estava sem água e reclamava novamente. Deus mandou Moisés falar à rocha. Moisés, cansado, irritado, bateu na rocha 2 vezes com a vara e ainda falou com muita arrogância. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós? Números capítulo 20, versículo 10. O resultado, Deus disse que Moisés não entraria na terra prometida. Números capítulo 20, versículo 12. Então vejam bem o que aconteceu. Aqui está a crise mais séria da fé de Moisés. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele atribuiu a si mesmo a obra que era de Deus. Faremos sair água. Ele perdeu a paciência e agiu com ira diante do povo. Aí está o grande problema. O que esta crise revela, queridos? Primeiro, o cansaço espiritual. Mesmo homens de fé podem se esgotar. E nós precisamos compreender a complexidade do ser humano. Nós observamos em toda a leitura da Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que grandes homens de fé passaram por grandes crises. Passaram por frustrações, por decepções. E muitas pessoas se consideram o bambambam da história e diz: não, isso não acontece comigo, isso é porque não tem Deus no coração, se você está enfermo é porque você está em pecado, se você está passando por essa depressão porque você desobedeceu. Gente, não é isso. Nós precisamos entender que vivemos uma esfera espiritual, mas vivemos também o lado carnal do ser humano. Essa crise revela cansaço espiritual. Perigo de confiar na experiência passada. Antes ele havia ferido a rocha por ordem de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Mas agora ele deveria apenas falar. Moisés não percebeu que Deus queria agir de forma diferente. E quando nós estamos enfrentando um momento de crise em nossa fé, Deus está tão presente e nós não percebemos a presença dele. Não percebemos o contato dele. Porque Deus, ele nunca vai nos deixar sozinhos, queridos. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai estar presente cada dia. A fé exige obediência plena. Fé não é só acreditar, mas é obedecer exatamente como Deus ordenou, como Deus nos instruiu, como Deus falou. Quais são as lições que nós temos para nós hoje sobre tudo isso? Até os líderes falham. Moisés, o grande libertador, também teve essa crise de fé. Nós vemos muitos líderes fracassando, nós vemos muitos líderes abandonando o ministério, nós vemos muitos líderes, até muitas vezes, fazendo coisas que não deveriam fazer, porque estão passando por uma crise de fé. A pressão contínua pode desgastar. Precisamos renovar a nossa fé todos os dias. O profeta Isaías diz, em Isaías 40, versículo 31, que nós devemos realmente renovar essa esperança. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está precisando de renovação de força espiritual? Este é o momento, daqui a pouco nós iremos orar. Iremos pedir a Deus a bênção para a minha vida, para a tua vida. Quem sabe você está passando por uma crise existencial, quem sabe você está passando por um momento de muita dificuldade. Mas é chegado o momento de você dar a volta por cima, é chegado o momento de você glorificar o nome do Senhor. Obedecer parcialmente é desobedecer. Fé verdadeira inclui confiança absoluta no método de Deus. Solta o cabo da nau. Tem um hino, né? Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz
pois com ele seguro serás. Então, queridos, obedecer parcialmente é desobedecer. As crises não anulam o relacionamento com Deus. Moisés não entrou em Canaã, mas foi honrado por Deus e apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus. Mateus 17:3. Deus é santo e justo. Mesmo os escolhidos colhem as consequências de sua falta de fé. Números 20, versículo 12. A crise da fé de Moisés aconteceu porque, diante da pressão e da murmuração do povo, ele deixou a ira e a impaciência dominarem o seu coração. No episódio de Meribá, ao invés de obedecer exatamente a Deus, agiu no calor da emoção, assumindo para si a glória da obra. Isso mostra que até os servos mais experientes podem falhar quando deixam de descansar plenamente em Deus. Então veja, eu usei como exemplo Abraão e Moisés e falei mais sobre eles, mas nós temos aqui Elias, que após a vitória no Monte Carmelo entrou em depressão e pediu a morte. 1 Reis 19:4. Nós vemos João Batista preso, enviou mensageiros para perguntar a Jesus: és tu aquele que havias de vir? Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 3. Pedro, nós vemos Pedro, andou sobre as águas, mas a olhar para o vento, duvidou. Mateus 14:30. Tomé representa muitos crentes que precisam de provas visíveis. João capítulo 20, versículo 24 ao 25. Todos passaram por crises, mas foram restaurados pelo Senhor. Quais são as causas da crise da fé? Prolongamento das provações. Salmo 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Então aquela provação, aquela luta, aquela crise, ela demora muito tempo e você pensa que Deus te abandonou, que Deus não está contigo. Depois o silêncio de Deus, quando oramos e não vemos respostas. João 11, 21. Pensamos que Deus não está ouvindo, mas é justamente nesse momento que Deus está trabalhando para o nosso bem, Deus está trabalhando para a nossa vitória. Sofrimentos e injustiça. Abacuque questiona: até quando clamarei e tu não me escutarás? Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Quantas vezes também nós passamos por esse momento? Deus, até quando? Até quando essa luta vai durar? Quantas vezes eu também falei assim: Deus, até quando? Estou sentindo muito a presença do Senhor neste momento, falando contigo. Deus, faça alguma coisa. E nós ficamos desesperados. Também nós temos a influência do mundo. A comparação entre os ímpios prósperos abalou o salmista, Davi. Salmo 73. Por que o ímpio prospera? Porque o ímpio tem tudo e eu não. Mas aí a palavra do Senhor diz que quando Davi, que quando Davi fala sobre que é o Salmo de Asaf, quando ele entrou no templo, quando ele entrou na casa de Deus, quando ele realmente começou a sentir a presença de Deus, Deus começa a mostrar para ele o destino dos ímpios. Querido, Deus nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar, por hipótese alguma. Expectativas frustradas. Os discípulos esperavam um Messias político e se decepcionaram na cruz. Lucas 24, 21. Ataques espirituais. O inimigo semeia dúvidas desde o Éden. Somos atacados a cada instante, somos atacados a cada momento, a não acreditar, a não crer naquilo que Deus falou. Então vejam bem, causas da crise. Eu vou repetir, eu sou professor, o professor repete muito. Prolongamento das provações, silêncio de Deus, sofrimento e injustiça, influência mundana, expectativas frustradas e ataques espirituais. Quais são as consequências de uma crise de fé? Desânimo espiritual. Como Elias, ele pediu até para morrer. Vejam que aí ele chegou em um momento supremo, ele pediu para morrer. Depressão total. Frieza na oração e na adoração. O salmista disse: o meu leito é molhado de lágrimas, eu passo a noite inteira, não consigo dormir.
Isolamento, a pessoa se afasta da comunhão. Eu já passei por isso, gente. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, eu já passei por isso. Isolamento sem querer estar conversando com ninguém, sem querer ir à igreja. É uma crise existencial, uma crise espiritual. E a incredulidade crescente, risco de naufrágio na fé. Pensamos que vamos naufragar, pensamos que nada vai acontecer. Mas quais são os caminhos para você superar essa crise? Voltar à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Orar com sinceridade. O pai do menino endemoniado disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versículo 24. Lembrar das experiências passadas com Deus. Quantos momentos Deus te abençoou, quantos momentos Deus te ajudou, quantos momentos a porta que estava fechada se abriu. E não é agora que você vai morrer na praia. Buscar a comunhão dos irmãos. A solidão amplia a crise, mas a comunhão fortalece. Esperar em Deus, Isaías 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fixar os olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vejamos aqui algumas aplicações práticas. A crise da fé não é sinal de derrota, mas de humanidade. Nós somos seres humanos. É um momento de purificação e amadurecimento espiritual. Precisamos crescer em Cristo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus usa crises para fortalecer a nossa confiança e nos levar a níveis mais profundos de dependência dele. Precisamos depender de Deus, depender do Senhor. Muito obrigado aí, estou enviando o coraçãozinho aí. Nós temos, deixa eu ver, 1,4K de coraçãozinho. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus lindos, Deus usa crises para fortalecer a nossa confiança. E a Bíblia diz, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A igreja ela deve acolher quem enfrenta dúvidas, como Jesus fez com Tomé, e não condenar. A igreja não deve ser um tribunal de julgamento, mas deve ser um local de acolhimento, de recepção, de perdão. Como encarar a crise na fé? Reconheça que a crise faz parte da caminhada. A crise não significa que você perdeu a fé, mas que você está sendo provado, que você está sendo lapidado para algo melhor. Pedro, ele vacilou ao andar sobre as águas, Mateus 14:30, mas Jesus não o abandonou. Fica a dica aí. O Senhor não vai nos abandonar. Crises revelam nossa humanidade e nos aproximam mais da graça de Deus. Abra o coração diante do Senhor Jesus. Abra o coração diante da presença de Deus. Como já citei, vou citar o pai do menino endemoniado clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Os salmos são cheios de lamentos sinceros, Salmo 13, Salmo 42. E em vez de esconder suas dúvidas, leve-as para a presença de Deus. Deus acolhe um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero. Volte-se para a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. As muitas crises nascem de olhar demais para as circunstâncias e de menos para as promessas. Meditar na palavra reacende a nossa confiança, alinha a nossa visão. Lembre-se das experiências passadas. Jeremias, em meio à dor, disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 23. Abraão também enfrentou momentos de espera, mas não esqueceu que Deus já o tinha livrado antes. Então comece a recordar as vitórias passadas. Não enfrente sozinho. Elias, em crise, se isolou no deserto. 1 Reis 19:4. Mas Deus lhe deu alimento e o reconduziu à sua missão.
A comunhão com outros irmãos é a fonte de fortalecimento. Compartilhe as suas lutas com pessoas maduras na fé, que vão lhe ajudar a vencer, que vão te ajudar em oração. Espere com paciência. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nem sempre Deus resolve a crise de imediato. Às vezes Ele usa essas crises para que nós possamos ter uma experiência maior. Paciência na espera é exercício de confiança. Foque em Cristo, não nas circunstâncias. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, olhou para a tempestade. A solução não é entender todos os porquês, meus queridos, mas firmar-se quem é o Senhor. O olhar fixo em Cristo é o antídoto contra a crise da fé. Quais são as lições finais que nós temos para isso? A crise da fé pode ser pedagógica. Deus usa para amadurecer e purificar a nossa confiança. Não é o fim, mas o meio. A dúvida pode nos levar a uma fé mais profunda. Deus não abandona seus filhos na crise. Assim como não abandonou Abraão, como não abandonou a Moisés, como não abandonou a Elias ou Pedro, Ele não vai nos deixar. Encarar a crise da fé é reconhecer a fraqueza, clamar a Deus com sinceridade, voltar-se para a sua palavra, buscar o apoio da comunhão, esperar pacientemente e manter os olhos fixos em Cristo. A crise pode até abalar, mas não destruir, quando estamos firmados no Senhor. Amém? A crise da fé é parte da caminhada cristã. Ela pode nos derrubar momentaneamente, mas se enfrentada com humildade, com oração, com confiança em Cristo, transformar-se-á em uma grande oportunidade para um grande crescimento espiritual. O Deus que sustentou Abraão, Elias, Pedro, Tomé é o mesmo Deus que está aqui conosco neste momento, que está aqui conosco nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. E aí eu tenho aqui, que eu vou passar para vocês, livros recomendados sobre a crise da fé. Aqui foi um apanhado que eu fiz, né? Uma pesquisa que eu fiz. E eu vou passar para você. É C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que é um clássico que revela a compreender relacionamento racionalmente a fé cristã e responde a muitas dúvidas comuns. Depois eu tenho Philip Yancey, Decepcionado com Deus, trata de perguntas difíceis. Por que Deus se cala? Por que permite o sofrimento? Depois eu tenho também de Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, explica como lidar com as dúvidas no mundo moderno. Tem outro aqui, sobre o sofrimento e provações, raiz da crise da fé. Nós temos John Stott, que é o sofrimento humano, mostra como o sofrimento pode abalar a fé, mas também nos leva a uma confiança mais profunda em Cristo. Timothy Keller, Andando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. É um guia pastoral e bíblico para quem enfrenta tempos de crise. C.S. Lewis, que é o problema do sofrimento, é um dos livros mais lúcidos sobre o tema da dor e a sua relação com a fé. E sobre a vida de personagens bíblicos que passaram por crise, nós temos de Hernandes Dias Lopes, Elias, o profeta da fogueira santa, mostra como Elias, mesmo depois de grandes vitórias, enfrentou profunda crise espiritual. John MacArthur, 12 Homens Comuns, apresenta os apóstolos e mostra como também tiveram crises de fé, especialmente Pedro e Tomé. E nós temos sobre a jornada da fé e maturidade espiritual de A. W. Tozer, que é o conhecimento do santo, que nos ajuda a fixar os olhos em quem Deus é e fortalecendo a nossa fé em tempos de dúvida. Só um momento aí.
Então, queridos, são livros bons, são livros maravilhosos, ok? Nós temos também de Oswald Chambers, Tudo para Ele, que é um devocional muito bom. E outros livros, ok? Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, me coloco diante da Tua presença, peço perdão pelos meus pecados, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, te agradeço pela minha restauração dessa operação de cataratas, como o Senhor está abençoando, como está ajudando-me. Eu peço a Deus, em meio a todas essas provações que cada um de nós temos enfrentado, que cada um de nós temos passado, que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Nós confessamos, ó Pai, que muitas vezes o nosso coração está triste, está ferido, está abatido, está decepcionado, mas sabemos que Tu és o Deus fiel, o Deus santo, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Renove, Deus, a nossa força, a nossa confiança em Ti. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, que está aí nos acompanhando, que está passando por momentos de crise na sua fé, por crises existenciais, por esgotamentos espirituais. Eu peço a Deus a Tua bênção de uma forma toda especial. Dá-nos paciência para que nós possamos esperar na Tua vontade, Senhor, e que esta crise se transforme em um crescimento espiritual. Que este problema, Senhor, não seja um problema, mas que seja um período em que eu estou Te conhecendo mais. Em nome de Jesus, eu faço esta oração, pedindo, Senhor, que Tu aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti. E eu entrego, Senhor, neste momento, cada vida, cada pessoa, com as suas dores, com as suas queixas, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, cada vida que esteve conosco aí nesta live, abençoando, restaurando, ajudando de uma forma muito especial. Abençoa, Deus, cada pessoa, cada vida aí agora, em nome de Jesus Cristo, pois eu falei, Senhor, sobre a crise em nossa fé, mostrando, Deus, que realmente neste mundo nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo, nós acreditamos, ó Pai, que a nossa fé será cada vez mais renovada e que nós vamos alcançando, Senhor, a promessa que o Senhor nos concedeu, a promessa que o Senhor nos prometeu. Portanto, Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença como vaso Teu, escolhido pelo Senhor para trazer a Tua palavra para as nações. Abençoa estas vidas que aí estão, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a Ti, desde agora e para sempre. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Muito obrigado, você que ficou aí até o final. Um grande beijo.